Ok, jovens, aqui de novo para gravar mais um vídeo, para aumentar aquele nosso leque de integrais básicas que a gente precisa saber integrar, precisa conhecer as técnicas de integração também básicas que a gente precisa conhecer. Nós estamos abordando a técnica de integração por partes, que ela se presta muito bem para quando você tem uma função, que é o produto de duas funções que não se misturam, no sentido de que quando você deriva uma, nunca vai dar a outra, né? Então ela é basicamente aí. Esse aqui é o tipo exemplo, né? Você tem uma função exponencial e uma função trigonométrica. Então, quando isso acontecer, olha só, esse exemplo é curioso, porque você pode chamar tanto de u a exponencial quanto a trigonométrica, que você vai ver que vai dar o mesmo resultado, né? Quer dizer, vai se desenvolver da mesma maneira, né? Então eu vou fazer de um jeito e você depois, como exercício, faz do outro, tá bom? Só para você sentir como é que a coisa funciona. Muito bem, eu vou escolher aqui o u como sendo a exponencial. Bom, deixa eu fazer uma observação. Eu escolhi esse exemplo, mas eu quero fazer um outro exemplo muito parecido. Aqui tem a exponencial com o cosseno. E aqui você tem a exponencial com o seno, porque as duas estão muito relacionadas. Quando você desenvolve uma pela método da integração por partes, vai aparecer a outra. Se não, vejamos. Aqui, por exemplo, eu vou escolher como u a nossa função exponencial, tá bom? U vai ser a exponencial. E aí, quando eu derivar, eu vou obter a exponencial dx, né? Tá certo? Deriva a diferencial. O resto do integrando eu escolhi como u esse pedacinho aqui, que é exponencial. O resto é o resto mesmo, incluindo a diferencial. Vai ser o dv, né? Então, dv vai ser esse restinho aqui de integrando. Cosseno x dx. Então, você integra. Esse tem que ser, você tem que integrar com facilidade, né? A técnica prevê isso. Senão, se você colocar uma integral mais difícil que a que você está tentando resolver, não vale a pena, né? Isso, racionalmente, a gente chega a essa conclusão, né? Facilmente a gente chega a essa conclusão. Muito bem. Mas aqui é fácil integrar o cosseno, porque a integral do cosseno é o seno, né? O derivado do seno é cosseno, a integral do cosseno é seno. Então, você integrou de um lado, dá v, integrou do outro, vai dar seno. Tá? Sempre lembrando, diferencial vai aparecer diferencial. Diferencial tem que aparecer diferencial. Quando não tem dos dois lados, tá? As funções têm que ser compatíveis. Tá bom? Lembrando que a diferencial é um operador linear e a gente não vai entrar nesses meandros, nesse mérito, né? Tá bom? Mas por isso tem que ter a diferencial aqui, tá? E até porque senão não funcionaria, não daria certo as coisas, não encaixariam, né? Então você vai aplicar a fórmula agora. Depois, como eu sempre digo, você tem os ingredientes para colocar na panela, né? Nossa panela é aquela formulinha. Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá certo? É só substituir. Aqui é integral u e a nossa exponencial vezes o dv. dv é cosseno x dx. Cosseno x dx, claro. Assim foi escolhido por mim, né, para sair a integral que eu quero. Integral de x, cosseno dx, dx. Agora, decorrente daí, eu tenho que u multiplicado por v, o u é exponencial e o v é seno. Então, vai ficar exponencial vezes o seno de x, menos, só estou copiando a formulinha, integral v du. Quem é o v? Seno. E du é ex dx, tá bom? Vai ficar assim, ó, seno vezes ex dx. Eu vou arrumar e colocar o exponencial para frente. Ex vezes o seno de x dx, tá bom? Tá aqui o v, que é o seno, e o du é esse produto aqui, e elevado a x dx. E elevado a x. Só fiz arrumar para a gente ficar no mesmo formato da inicial, mas não tem problema, tá? Você pode continuar do jeito que você quiser. Agora aqui eu vou
fazer uma observação. Essa integral é muito parecida com a que você está calculando, né? Com exceção, exceto pelo fato de que, em vez de cosseno, você tem o seno. Então, veja que as coisas têm o mesmo peso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar e vou ver como é o desenvolvimento dessa integral aqui, porque eu vou precisar resolver essa integral, né? Então, vamos lá. Foi por isso que eu coloquei aqui, ó, esse exercício. É x seno x, tá bom? Integral de x seno x. Como é que você resolve essa questão aqui? Por integração por partes, a mesma coisa, tá bom? Aí você vai escolher do mesmo jeito que você escolheu lá. Faça a mesma escolha agora. Eu escolhi como u a exponencial, como dv a parte trigonométrica, com a diferencial, tá bom? Então nós vamos fazer a mesma escolha. U vai ser a exponencial. Quando eu derivo, vai dar ex dx, e dv é o resto, né? O resto, como eu sempre digo, é o resto mesmo, incluindo a diferencial aqui, não esqueça. dv é igual a seno de x dx. E aqui eu vou integrar. Derivei o u, deu du, vou integrar dv, vai dar v, né? Daqui para cima eu derivo, o que acontece daqui para baixo, ó. Derivando v dá dv, derivando u dá du, que dá 1 na verdade, né? 1 vezes a diferencial de u. E aqui para cima dá 1 vezes a diferencial de v. Mas tudo bem, vamos lá, para não complicar. Integrou, deu v, integrou o seno, vai dar menos cosseno, não é? Tá certo? Porque quando você deriva o cosseno, dá menos seno. Então tem esse menos para compensar aqui, para ficar menos por menos mais. Muito bem. Todos os ingredientes aqui prontinhos para você jogar naquela nossa panela lá. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, eu estou escrevendo a fórmula, a gente já poderia fazer direto, né? Integral u dv. Quem é u? É elevado a x, só você olhar aqui. dv seno de x dx, que é o nosso interesse agora, né? O que nós queremos determinar é a primitiva dessa função, é elevado a x seno x, tá bom? Que a gente escreve como integral, e elevado a x seno x dx. U multiplicado por v, na formulinha. U é x e v menos cosseno, então vai dar menos e elevado a x cosseno de x, tá certo? Aí, formulinha menos a integral de v du. V é menos cosseno e du é elevado a x dx, tá bom? Então, olha, menos cosseno. Eu acho que vocês são rápidos no raciocínio no gatilho, vai dar um menos aqui dentro. E tem um menos aqui fora, eu posso fazer o produto já, tá bom? Para a gente não perder espaço aqui. Vai ficar menos aqui dentro. Menos cosseno vezes e elevado a x dx. Mas esse menos eu multiplico pelo menos de fora, vai ficar mais. E já morre esse menos, né? Vai ficar cosseno é x dx ou é x cosseno de x dx, tá bom? Pronto, vou parar aqui. Aliás, não, vou continuar. Eu vou assinalar, quer dizer, destacar essa linha aqui e vou continuar. Por que continuar? Porque eu comecei a calcular essa integral lá do outro lado, lembra? Aqui, ó. Integral de e elevado a x cosseno de x dx. Percebendo aqui? Essa que eu estou calculando. E cheguei à conclusão de que ela é igual a esse desenvolvimento aqui. E elevado a x seno x menos integral de x seno x. Vou copiar. Tá bom? Vou copiar esse resultado. Então você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter assim, que a integral, outra linha aqui. Integral. Deixa eu ver se fica bom de você acompanhar aí. É a integral de e elevado a x vezes o seno de x dx é igual menos e elevado a x vezes o cosseno de x mais a integral de e elevado a x cosseno x, que eu sei pelo desenvolvimento anterior que é e elevado a x seno x
Vou substituir agora ó, o resultado. Essa integral que está aqui na caixinha, eu vou substituir pelo resultado. E elevado a x, resultado entre aspas, né? É só um desenvolvimento. Seno de x, ainda tem um menos, né? Vou copiar aqui, menos integral de e elevado a x, seno de x dx. Então você observa o seguinte, ó. Então, apareceu a mesma coisa, digamos assim, o mesmo objeto de um lado e de outro do sinal de igualdade. Significa que eu posso passar, mudar de membro, trocar de sinal, fica 1 mais 1, tá certo? Eu mudo esse para lá, fica integral de e elevado a x seno x dx, mais integral de e elevado a x seno x dx. Então, 1 mais 1 vai dar 2, a integral de e elevado a x vezes seno de x dx, tá bom? E desse lado, menos e elevado a x mais e elevado a x, menos e elevado a x cosseno x, mais e elevado a x seno x. Vou colocar o elevado a x em evidência. E elevado a x vai ficar seno de x menos cosseno de x, menos cosseno de x, tá bom? Passando esse 2 para o segundo membro, você tem o resultado, né? Integral elevado a x seno de x dx é igual a metade de e elevado a x, que multiplica seno de x menos o cosseno de x, mais uma constante de integração, tá bom? Aqui é a nossa constante de integração. Ok? Então conseguimos calcular esse camarada com o auxílio luxuoso daquele desenvolvimento que nós fizemos anteriormente. Mas aquele é um exercício também, né? Então veja bem, eu posso fazer a mesma coisa aqui, porque eu desenvolvi lá e eu já sei até quanto é que dá esse camarada, né? Já tenho o resultado aqui, ó. Eu poderia substituir já o resultado, né? Daria 1 menos um seno. Não, mas é melhor a gente fazer o seguinte. Ao invés de usar esse resultado, quando fazer essa conta com fração, você usa aqui, ó. Que aqui aí faz a mesma técnica, usa a mesma estratégia, que vai ficar bem melhor, bem mais simples de você calcular. Ó. No lugar do e elevado a x seno x dx, você coloca isso aqui. Essa expressão. Então vamos lá. Você vai ter, o que eu digo é o seguinte, você vai ter integral elevado a x cosseno de x dx é igual elevado a x vezes o seno de x menos essa expressão. Quando eu tenho menos na frente, eu vou trocar os sinais, tá? Menos por menos dá mais. E elevado, acompanha aqui no meu dedo. E elevado a x cosseno de x, aí menos por mais dá menos. A integral de e elevado a x cosseno de x dx. Aí você passa esse para o outro membro, vai ficar 1 mais 1, 2. Mesma estratégia. Ó. Então, quando você muda de membro aqui, ele fica positivo. Então, vai ficar integral de x cosseno x dx mais integral de x cosseno x dx. Ou seja, 2 vezes a integral de elevado a x cosseno de x dx. Tá bom? Que é igual... Aí eu vou pôr em evidência o e elevado a x. Você vai ter seno de x mais cosseno de x. Passa 2 para o segundo membro e você tem o resultado. Integral de e elevado a x cosseno de x dx é igual a e elevado a x sobre 2 seno de x mais cosseno de x mais a constante de integração, tá bom? Constante aqui de integração. Então, veja bem, você conseguiu matar 2 cajados com uma coelhada só, né? Esse calculou
essa integral e essa, uma auxiliou a outra. E com a mesma técnica da integração por partes e esse truquezinho aqui de mudar de membro, chegou à conclusão que e elevado a x seno de x integral é essa expressão, e e elevado a x cosseno de x é essa outra. Só muda o sinal no meio, né? Interessante isso, né? Ok, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Um grande abraço, até o próximo vídeo.